Primeiro, a linha e o Octagon, depois o Círculo de Dubai, agora um cubo gigante. No início deste mês, a Arábia Saudita anunciou o seu projeto mais recente, o Mukabe. É um cubo tão grande que poderia abrigar 20 prédios Empire States em seu interior. A Arábia Saudita descreveu-o como um portal para outro mundo, com uma cúpula holográfica que transporta seus visitantes para outros planetas e mundos mágicos. Mas será que isso é apenas um truque de marketing viral ou o Mukabe realmente será construído? E se sim, quando abrirá ao público? Neste vídeo, veremos tudo o que sabemos até agora. NEOM. A Arábia Saudita é um país rico no coração do Oriente Médio, conhecido por suas vastas reservas de petróleo, mas é precisamente esse petróleo que a Arábia Saudita deseja depender menos. É por isso que eles começaram a anunciar e construir megaprojetos massivos, sob o lema Visão 2030, para gradualmente mudar a sua economia longe do petróleo e em direção ao turismo. O maior desses projetos é o NEOM, um megaprojeto de $1 trilhão, que inclui uma cidade de 170 quilômetros de extensão chamada Line, uma cidade portuária flutuante chamada Octagon e um enorme resort de esqui no deserto da Arábia Saudita, chamado Trojena. Se você está buscando uma solução natural e eficaz para combater a hiperplasia, não procure mais. Apresentamos a você o Max Prost, a fórmula 100% natural que pode fazer toda a diferença na sua saúde. Não perca mais tempo sofrendo com os sintomas desconfortáveis da hiperplasia. Clique no link abaixo agora mesmo e garanta o seu Max Prost. Sinta a diferença que a natureza pode fazer na sua vida. Lembre-se, o Max Prost é a escolha natural para um futuro mais saudável e feliz. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link e comece a sua jornada para uma vida melhor agora mesmo. O Max Prost é a sua chave para uma vida sem preocupações com a hiperplasia. Clique e transforme a sua saúde hoje mesmo. Bom, já falamos sobre o NEOM em alguns de nossos vídeos anteriores, mas nas últimas semanas houveram algumas atualizações importantes deste projeto. Em janeiro, o CEO do NEOM anunciou que a infraestrutura total da cidade já estava 20% concluída. Um vídeo de atualização, que começou com as palavras "NEOM is real", ou seja, NEOM é real, mostrou imagens de grandes canteiros de obras, incluindo a Line, o Octagon e o Trojena. A Arábia Saudita também se associou a algumas grandes empresas, incluindo a Oracle e a Nvidia, que ajudarão a estabelecer a tecnologia de inteligência artificial em toda a cidade do NEOM. Como se o anúncio do NEOM, incluindo a Line, o Octagon e o Trojena, não fosse o bastante, agora há um projeto totalmente novo, o distrito de New Murabba. Bem-vindo ao New Murabba. Este cubo é a mais recente adição à Visão 2030 da Arábia Saudita. O NEOM chamou muita atenção nos últimos meses, mas a Arábia Saudita não quer negligenciar as outras cidades do reino. É por isso que o New Murabba será construído em Riad, a capital da Arábia Saudita. Riad já é uma cidade em rápido crescimento. Há 50 anos, era uma cidade com menos de 500 mil de habitantes, mas agora tem mais de 7 milhões, a terceira maior cidade do Oriente Médio. E de acordo com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, o projeto do New Murabba se tornará o centro da cidade mais moderna do mundo. Espera-se que este novo distrito leve o crescimento de Riad a outro nível. Ele será equipado com mais de 80 locais de entretenimento, várias trilhas para caminhada, um grande museu e no centro de tudo isso, um colossal Mukabe. Mukabe significa cubo em árabe, então o prédio será literalmente chamado de O Cubo. Construir formas geométricas simples em uma escala insana parece ser um tema de megaprojetos da Arábia Saudita, após a Line e o Octagon. O Mukabe foi descrito como o novo rosto de Riad. A parte externa do cubo é inspirada na arquitetura Nijad, um estilo tradicional usado pelo povo da Arábia Saudita por centenas de anos. A bela superfície brilhará ao sol e dominará o horizonte de Riad. A escala deste cubo será impressionante. Com 400 metros de altura, ele tecnicamente contará como um arranha-céu super alto. Se fosse colocado em Dubai, seria o quarto prédio mais alto. Mas ao contrário de outros arranha-céus, o Mukabe também tem 400 metros de largura e dominaria completamente o horizonte. Para colocar isso em contexto, você poderia encaixar 20 prédios do Empire State dentro do Mukabe. Ele ofuscaria os prédios em forma de cubo existentes em outras partes do mundo. O Berlin Cube, por exemplo, é um impressionante edifício de escritórios na Alemanha. Seus lados espelhados chamam a atenção, mas tem apenas 40 metros de altura. Você poderia encaixar 1000 deles dentro do Mukabe. Em termos de volume puro, este cubo poderia se tornar a maior estrutura da Terra, facilmente superando o detentor atual do recorde, a fábrica Boeing Everett, em Washington. Na verdade, ele seria tão grande que a fábrica da Boeing caberia 5 vezes dentro dele. Dentro do Mukabe. Mas para que será usado todo esse espaço?
Entrar no cubo de Mukabe deve ser como entrar em outro mundo. Uma cúpula colossal se elevará sobre seus visitantes, exibindo diferentes realidades virtuais. Essas imagens holográficas devem fazer com que os visitantes do Mukabe sintam como se estivessem em um mundo diferente. Em um segundo, você pode estar no fundo do oceano, enquanto em outro momento estará na superfície de Marte ou em um mundo de fantasia mágica. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva como nenhuma outra que você já tenha visto antes. No centro da cúpula, haverá uma torre espiral que se parece quase como um formigueiro, ou com suportes de fungos, subindo do chão até o teto. Essa torre está destinada a ser um destino premium para turistas de todo o mundo. Ela terá restaurantes, quartos de hotel, plataformas de observação e cinemas e teatros também. A torre e a cúpula serão todas cercadas pelo cubo mágico. Os 4 cantos do cubo também serão repletos de instalações empilhadas em torres semelhantes a arranha-céus. O topo também será usado, abrigando lagos, jardins e árvores. Se faz sentido construir um lago lá, ou se mesmo é possível, é outra questão. O design do Mukabe. Então, por que o Mukabe tem forma de cubo? De acordo com os designers do Mukabe, o design em forma de cubo é a forma mais eficiente de acomodar todas as tecnologias avançadas que sustentarão a experiência geral. Como eles desejam exibir os mundos virtuais ainda não está claro, mas a tecnologia precisará estar oculta no espaço entre a cúpula de sino e o cubo externo. Entre a cúpula e o casco, também será necessário haver uma robusta série de vigas e pilares para sustentar os jardins no topo do cubo. As torres semelhantes a arranha-céus em cada canto do cubo também ajudarão no suporte. O design em forma de cubo também tem a intenção de tornar o Mukabe mais icônico. O Mukabe daria a Riyadh um marco único que tornaria a cidade instantaneamente reconhecível entre outras cidades do mundo. É como a Torre Eiffel em Paris, ou a Estátua da Liberdade em Nova York. Sempre que alguém vê uma foto do cubo, eles instantaneamente pensam em Riyadh. No entanto, a forma tem recebido algumas críticas. Algumas pessoas dizem que ela se assemelha a Kaaba, em Meca, outra cidade na Arábia Saudita. A Kaaba é o local mais sagrado do Islã. Quando o muçulmano reza, em qualquer lugar do mundo, ele se certifica de que está voltado para ela. Mas outras pessoas desconsideraram a semelhança e apontaram que Kaaba não é o único cubo no mundo. Quando a Berlin Cube foi construída na Alemanha, ninguém disse que se parecia com a Kaaba. Então, por que o Mukabe seria diferente? Essas pessoas também apontaram que a família real saudita é muçulmana. Eles não construiriam deliberadamente um prédio em forma de Kaaba ofensivo. Então a semelhança provavelmente é uma coincidência. Em geral, o anúncio do projeto de Mukabe tem sido recebido com entusiasmo e intriga. Mas todos têm a mesma pergunta: o Mukabe será realmente construído? A construção ainda não começou, mas teoricamente começará nos próximos meses. A Arábia Saudita prometeu que o projeto abrirá ao público em 2030, assim como os outros projetos da Visão 2030, incluindo a Line, o Oxagon e o Trojana. Em comparação com a Line, este projeto é provavelmente mais fácil de realizar. No entanto, ainda seria praticamente o maior megaprojeto já construído. Por isso, é difícil prever o seu resultado. Portanto, vamos dividir isso em 3 cenários diferentes. No primeiro cenário possível, é o que a Arábia Saudita mais desfrutaria. A construção do cubo começará nos próximos meses e o cubo de 400 metros de altura será concluído até 2030, exatamente como eles anunciaram. Riyadh receberia o seu novo ícone e atrairia lentamente mais e mais turistas de todo o mundo para se tornar um dos lugares mais visitados da Terra. Se isso parece bom demais para ser verdade, é porque existem várias dificuldades a serem superadas, o que nos leva ao segundo cenário. Especialistas financeiros já estariam céticos sobre a viabilidade do projeto. Eles não conseguem ver onde a Arábia Saudita encontrará o dinheiro para construir mais um megaprojeto ambicioso. O Dr. Andreas Krieg, especialista em estudos do Oriente Médio no King's College London, disse: as finanças de tudo isso ainda não estão completamente seguras. Poucos dias após o anúncio de Mukabe, a CNN perguntou ao Fundo de Investimento Público como eles planejavam financiar o projeto. Eles responderam que os detalhes financeiros ainda não haviam sido divulgados, mas que mais informações seriam divulgadas em breve. Muito dependerá do investimento estrangeiro. Até 2030, a Arábia Saudita espera arrecadar mais de 100 bilhões de dólares por ano, o que ajudaria a financiar os projetos como o Mukabe. Eles ainda não chegaram perto desse número, mas se o hype suficiente for gerado, o investimento estrangeiro poderia começar a aumentar rapidamente. No entanto, não há garantia de que isso aconteça. A Visão 2030 foi acusada de violações dos direitos humanos pela Anistia Internacional, deixando uma mancha em todo o projeto e potencialmente afastando investidores estrangeiros. Mas mesmo que a Arábia Saudita arrecade o dinheiro, há um desafio muito mais difícil de superar. Esse megaprojeto é tecnicamente possível? Hologramas como os descritos no anúncio do Mukabe ainda não existem. Como a Light Field Lab, fizeram avanços significativos nos últimos anos, mas hologramas do tamanho da cúpula do Mukabe ainda são como ficção científica.
Um efeito semelhante poderia ser alcançado usando telas de LED gigantes. É o que está acontecendo na MSG Sphere, um projeto que está atualmente em construção em Las Vegas e deve ser inaugurado este ano. Este local de entretenimento imersivo será em forma de uma esfera gigante, com uma tela que cobre completamente a parede interna. Com 15 mil metros quadrados, será a maior tela do mundo, aproximadamente do tamanho de 3 campos de futebol. Foi projetado para transportar o público da Sphere para mundos imersivos, assim como o Mukabe na Arábia Saudita. No entanto, há uma grande diferença. A tela do Mukabe precisaria ser pelo menos 20 vezes maior do que a MSG Sphere, e é difícil saber se uma tela tão grande poderia ser realmente construída. E não vamos nos esquecer do grande lago no telhado do cubo. Milhões de litros de água aumentariam significativamente o estresse da estrutura. Portanto, o cubo teria que ser extremamente resistente e à prova da água. Se o lago vazasse, teria um efeito devastador na tecnologia cara diretamente abaixo. Em outras palavras, o cubo está enfrentando alguns desafios importantes. Sem dinheiro para pagar por ele ou tecnologia para apoiá-lo, existe a chance de que ele nunca seja concluído. Mas há uma terceira opção. Talvez o cubo seja construído um dia, mas em uma forma reduzida, menos ambiciosa. Poderia ser reduzido em tamanho, de 400 metros para 200, por exemplo. Ou mesmo com 100 metros, ainda seria o maior prédio em forma de cubo do mundo e uma visão impressionante. Seria uma decepção em comparação com os designs atuais, mas certamente melhor do que nada. É impossível saber o que irá acontecer a seguir. Quando 2030 finalmente chegar, o Mukabe, a Line e outros projetos inovadores podem realmente abrir as suas portas ao público, ou talvez nenhum deles seja concluído. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.